Olá, gente! Estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, né, quarto domingo da Páscoa, né, nós também chamamos de Domingo do Bom Pastor, né? E hoje nós podemos experimentar com força transformadora as graças do ressuscitado que está no meio de nós e nos conduz a caminhos seguros e felizes, né? Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 2, versículo 14, depois o versículo 36 a 41. Atos, capítulo 2, versículo 14, e depois o versículo 36 a 41. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, o discurso de Pedro, né? Isso aqui foi num dia de Pentecostes, né? O discurso de Pedro no dia de Pentecostes e as primeiras conversões, né? Quando ele fala aqui, Deus constituiu o Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Né? Quando eles ouviram isso, né? Quando o povo ouviu isso, né? Eles ficaram com o coração aflito, né? E perguntaram a Pedro: O que devemos fazer? E aí Pedro fala, né? Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo. Então eles receberam, né, essas palavras, né? E Pedro dava testemunho também, dizendo, né? Salvai-vos dessa gente corrompida. Né? E muitas pessoas aceitaram a palavra de Pedro, né, e receberam o batismo, né? Então, que a gente também, que essa mensagem a gente possa realmente também passar para as outras pessoas, né? E que a gente possa também acolher essa palavra na nossa vida, né? Convertei-nos, né? Que nós realmente possamos nos converter, né? Levar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, o evangelho de Cristo a todos, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ele está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 25. Caríssimos, porque em glória será essa se pecando, vós sois esbofeteados e sofreis. Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo as vossas almas. Então, nessa segunda leitura, né, nessa primeira carta aqui de Pedro, né, fala, né, sobre os deveres dos servos
cristãos, né? E aqui fala, né, que nós realmente devemos fazer o bem, né? Fazendo o bem, isso é agradável a Deus, né? Então, que a gente possa sempre nos colocar a serviço de Deus e a serviço dos outros, né? Para que a gente possa realmente estar em comunhão com Ele, tá certo? Então, que a gente sempre possa ouvir a voz de Deus, fazer a sua vontade, né? E que possamos realmente, né, nos converter, né, para morrer para o pecado e renascer para uma nova vida em Cristo Jesus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 10, versículo 1 a 10. João, capítulo 10, versículo 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará passagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, o evangelho de hoje, né, poderíamos tomar duas palavras de Jesus para nossa reflexão: escutar e seguir, né? Escutar a voz do pastor, seguir sua voz, né? Infelizmente, muitas pessoas, né, não conseguem, né, fazer isso, não escutam e não seguem a voz, né, de Cristo, né? Então, estamos tão envolvidos pela tecnologia da comunicação que nem percebemos que essa facilidade de comunicação virtual, né, é um tipo de ilusão, né, fazendo-nos acreditar que estamos nos encontrando uns com os outros, né? Na verdade, não estamos, não, pelo menos não da forma que deveríamos, né? Infelizmente, as pessoas usam essas ferramentas para o mal, né? É isso que a gente está querendo dizer, né? As pessoas, né? Muitas pessoas usam para o bem, né? Mas infelizmente outras usam para o mal, né? Então, nós somos bombardeados, né, por uma infinidade de sons e muita gente não consegue viver sem eles, né? Muitas pessoas dizem não gostar do barulho, mas não conseguem ficar em silêncio, né? Consequentemente, não escutam uns aos outros e nem a si mesmas, né? Uma pessoa imersa em tantos sons e distrações, né, tem capacidade para ouvir, né? Ela para ouvir a voz de Deus. Nós somos expostos a dezenas de propagandas por dia, né? Nós ficamos tão absorvidos pelos anúncios, né, pelos vídeos, imagens, né, que pouco a pouco, sem nos darmos conta, né, vai tomando conta, né, da nossa maneira de pensar e de agir, né? Então, escutando todas as propostas do espírito do mundo, né, como é que a gente vai escutar a voz de Cristo, né? Como é que nós vamos seguir um caminho, né, que nos realiza verdadeiramente e traz sentido à vida se permanecermos fascinados, né, e implantados, né, por propostas que não nos colocam limite, né? Então, corremos o risco, né, de sempre sermos aquelas ovelhas, né, as ovelhas esgarradas que Pedro fala na segunda leitura, né? Então, aquelas ovelhas que não aprenderam a ouvir e seguir a voz do verdadeiro
pastor, né? Que a gente possa realmente abrir os nossos ouvidos e coração à voz de Deus, né? Assim nós teremos a coragem de seguir verdadeiramente Jesus Cristo, ele que é o bom pastor, ele que conhece as suas ovelhas, né? Então, realmente que a gente possa realmente ouvi-lo e segui-lo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.